Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do B-Talk2C. Eu sou o Bravo. Eu sou o Charlie. E hoje, dando continuidade à nossa minissérie 1971, como a gente conversou no último episódio, a gente vai falar a parte 3 e última sobre algumas distorções específicas do pós-1971 que a gente considerou aqui bizarras. Então, Charlie e eu separamos aí 10 itens, 10 correlações muito impressionantes para a gente discutir um pouco, para a gente poder fechar esse tema que foi um marco completamente histórico na história do dinheiro. Não é isso, Charlie? Com certeza. Nós vamos utilizar muito aqui como fonte o site What the Fuck Happened in 1971, né? Vocês vão poder achar aí na descrição do nosso podcast, tá? Então as fontes vão estar lá, caso vocês queiram pesquisar por si só. E obviamente nós vamos falar aqui de algumas mais estranhas, mais interessantes aqui, mas tem diversas correlações que vocês podem verificar lá. Tá bom? Então vamos começar aqui com a primeira, que eu acho que é uma das mais importantes, né? A produtividade versus salários em 1971 em diante. Tá? Então a correlação é o quê? Antes de 1971, os salários e produtividade eles cresciam praticamente juntos. Logo depois disso, a produtividade disparou, mas os salários reais eles acabam que estagnando. Né? Então, assim, como que os trabalhadores produziram muito mais por hora, mas não viram esse ganho refletido no bolso? A gente explicou isso justamente no episódio 2, no episódio anterior, né, a esse, que sem o padrão ouro, né, com a quebra do padrão ouro, muito da inflação gerada pelo Estado faz com que dilua o poder de compra do trabalhador. Então, mesmo que você consiga um ganho de produtividade, o volume de dinheiro gerado pelo Estado ele vai ser muito maior do que um trabalhador médio consegue produzir, ter ganhos de produtividade. Obviamente que vão ter exceções na economia, né? Vão ter trabalhadores que vão conseguir aumentar a sua produtividade acima da inflação. Se a gente considerar que a gente está falando em torno de 15% a 18% em média por ano de inflação, ou seja, de aumento da base monetária, você como pessoa teria que gerar de 15% a 18% a mais por ano de riqueza só para poder ficar no 0 a 0. Tá? Então isso é uma coisa realmente que intriga muito, porque o gráfico ele é muito assim, ilustrativo. Né? Desde 1971, você vê que as linhas elas permanecem estáveis, e após isso você tem um aumento praticamente assim, irrisório na parte da compensação, na parte do salário, sendo que a produtividade aumentou muito. Então assim, como que o ganho que você teve em produtividade não é correlato ao salário que você está tendo? Porque justamente tem tanto dinheiro na economia que isso tira o valor do dinheiro. Então, o seu empregador ou o que você ganha no seu empreendimento teria que estar subindo muito mais junto da sua produtividade do que realmente estava acontecendo. E isso causa uma distorção enorme. Né? Como a gente vai ver em outras coisas aqui, o gráfico ele mostra uma ruptura clara desde 71 para cá, né? Sugerindo justamente que esse dinheiro fiduciário, que é o dinheiro sem lastro, ele justamente desviou os lucros das pessoas para áreas que não eram produtivas. Muito aonde? No mercado financeiro. Né? Quando o Estado ele imprime, né, ele coloca dinheiro na economia, geralmente tem os primeiros recebedores. Né, e isso dá uma característica, não uma característica, né, mas isso tem um fenômeno que é o efeito Cantillon. Então as primeiras pessoas recebedoras desse dinheiro vão receber esse dinheiro de uma forma mais barata e comprar ativos na economia. E justamente o mercado financeiro ele é muito beneficiado nisso. Então a gente vê justamente os índices da Bolsa Americana, por exemplo, subirem muito, sendo que os salários subirem um pouco. Né? Então isso é uma das coisas que a gente consegue ver muito de 71 para cá, não é, Bravo? Esse eu acho que é um dos pontos mais tristes de ver, né, Thiago? Porque você observa claramente, assim, como aqui o podcast é mais áudio, então a gente não consegue compartilhar aqui o vídeo para vocês verem os gráficos, mas vale muito a pena realmente ir até o site para vocês observarem isso. É um ponto de inflexão, né? Claro e absoluto. É muito triste ver, porque essas pessoas cada vez trabalham mais, né? Entra muito naqueles pontos que a gente falou no episódio anterior, de você continuar trabalhando às vezes mais horas por dia, você está tendo que fazer picos, né? Às vezes em outros trabalhos, como questão de dirigir um carro no Uber para complementar a renda, de ir para o iFood para poder fazer entregas para você complementar o salário que você ganha, e ainda assim quando você olha para o gráfico, você vê que você não consegue realmente alcançar algo que era completamente normal, né? A gente não está falando aqui de algo absurdamente difícil, a produtividade andar junto com os salários é algo que deveria continuar acontecendo normalmente. Então essa
esse descolamento que acontece claramente pós-71 é uma das coisas que movimentou outras áreas da sociedade, né? Impacta direto na formação familiar, na estrutura social, em como as pessoas vão reagir a aumento de carga de trabalho. E isso nada tem a ver, por exemplo, né, com empresas, isso tem a ver com o dinheiro por si só, como, né, Charlie, você comentou. Foi um fluxo, né, interno de dinheiro tão grande na economia que o valor do dinheiro por oferta e demanda, né, uma oferta muito grande, uma demanda ainda baixa, e o valor do dinheiro, o preço do dinheiro, vamos colocar assim, ele despencou ao ponto de que você não consegue acompanhar mais essa produtividade. Isso aí realmente influencia em muitos pontos. Então, assim, dando seguimento para o segundo item aqui para a gente discutir um pouquinho, a gente tem algo que também vai com o que a gente conversou no último episódio, né, Charlie? Que é o custo das casas, né, você comprar a sua primeira casa versus a renda média do trabalhador comum, né, ou seja, o salário. Então, de 1971 em diante, de novo, 1971, né, para vocês entenderem que é um marco realmente completamente histórico, você passou a ter, né, no pós-71, qual que era a correlação? O preço das casas subiu exponencialmente, enquanto a renda média não acompanhou. Então, muito parecido com o gráfico anterior que a gente comentou aqui de produtividade. Isso, de novo, entra naquele ponto que a gente conversou no episódio anterior dos nossos avós, né, que trabalhavam, tinham previsibilidade, trabalhavam até certo tempo, juntavam o dinheiro, compravam a sua casa. Quando você passa de 71, essa previsibilidade ela deixa de existir, porque quando você já não tem mais uma correlação direta entre o valor da renda e o valor dos imóveis, ou o valor da renda e a produtividade, você já não sabe mais praticamente o quanto você precisa ser produtivo ou o quanto você precisa trabalhar para você comprar a sua casa. Então, como o controle da moeda, o controle da emissão de dinheiro está na mão agora do Estado, e de 71 para cá se imprime dinheiro à torto e à direito, sem nenhum tipo de responsabilidade, você virou agora a vítima, né? Você virou agora o passageiro da agonia, como chamam. Você já não tem mais controle nenhum sobre o ambiente, você não tem controle sobre o dinheiro, e tudo que está ao seu redor responde como ação e reação ao efeito disso. Então, qual que é a saída? Você avaliar como você consegue agora ser mais produtivo, ou como você consegue trabalhar mais ainda, para você poder tentar alcançar essa linha que agora passa a subir verticalmente. Então, qual que é o item bizarro aqui para resumir esse ponto? Em 1971, uma casa custava cerca de 2 a 3 vezes a renda anual média de uma pessoa. Tá? Vou repetir com calma. Em 71, uma casa custava de 2 a 3 vezes a renda anual média. Ou seja, se você juntasse cerca de 2 a 3 anos trabalhados, você comprava uma casa. Algo como a gente falou no episódio anterior, né, Charlie? Os avós, até talvez os nossos pais ali, pego também um pouco dessa época, você tinha uma previsibilidade, beleza, vou trabalhar 2, 3, 4 anos e vou comprar minha casa, tudo certo. Hoje, em muitas cidades, né, a gente vai fazer aqui uma média, né, essa relação já está para mais de 10 vezes. Ou seja, saímos de 2 a 3 vezes, 2 a 3 anos trabalhados por uma casa, para hoje, em média, 10 anos, para você poder comprar uma casa similar ao que se comprava antes, no pré-71. Então, o site do What the Fuck Happened, 1971, ele aponta isso como um efeito do crédito fácil, da inflação dos ativos da área fiduciária. E é exatamente isso, porque com a emissão de dinheiro desenfreada, você infla os preços, você infla o mercado de capitais, você infla o stock market, você infla todos os itens dessa economia social, só que os salários nunca acompanham isso. Eles também inflam, eles também sobem, né? Nominalmente, os salários também vão aumentando. Você tem os famosos dissídios anualmente sendo pagos, mas ele nunca estará correlacionado, nunca será tão grande quanto a emissão de dinheiro. Por isso que a gente bate nessa tecla aqui muito forte, né, Charlie? O conceito de inflação, ele é básico. De acordo com a emissão de M2, ou seja, é a base monetária. Quanto mais se aumenta a base monetária, essa é a real inflação. Não adianta confiar em números do governo, 5%, 4%. Vai no mercado, faz as suas compras, daqui a 30, 60 dias faz de novo e calcula. Você vai ver que não é esse valor. Né? Cada pessoa, cada ser humano cada família tem a sua própria inflação. Não tem como você calcular uma inflação média, ainda mais com cestos de cálculo que mudam a cada... de tempos em tempos, de acordo com o que o governo quer mostrar um número. Então, antes se usava um padrão de carne para botar dentro do cesto, um bife tal, corte tal, aí ficou muito caro. Mas a gente precisa manter a inflação em tantos por cento como a gente falou. Então, troca a carne. Vamos botar nesse cesto agora de cálculo uma carne de segunda, terceira linha. Daqui a pouco vai ser uma carne lata, né? Um embutido vai considerar como carne. E assim vai. Isso a gente vê acontecendo ao longo dos anos. Então, assim, pessoal, são 2 itens aqui para a gente começar já chutando a porta, que são muito impressionantes. Custo das casas, de renda média, produtividade e salários, são coisas que a gente está sentindo na pele isso, né? A gente vê as gerações hoje com essa dificuldade de pensar, cara, como que eu vou comprar minha casa? Como que eu vou comprar meu primeiro apartamento? Agora já está mudando, né, Thiago? Agora é como que eu vou comprar meu primeiro carro? Porque os carros também explodiram de preço. Porque os ouvintes devem entender é que quando o Estado, o governo, ele faz essa impressão de moeda, primeiro você tem as pessoas do topo, né? Você tem que pagar o funcionalismo público, você tem que pagar o Estado, depois esse dinheiro vai cascateando para a economia. Então, sempre quando ele vai indo de um intermediário para o outro,
no intermediário alguém pega uma parcela, aí o outro pega uma parcela, até chegar em você, que seria o que o Bravo comentou do dissídio, né? Porque você pode estar falando, pô, mas é só aumentar os salários então de acordo, né? Só que não sobra o dinheiro que foi impresso lá em cima, cascateando até o final da base da pirâmide, que são os trabalhadores, né, normais, não sobra esse volume igual lá para baixo da pirâmide. Então a empresa ela nunca vai conseguir repassar o custo total do que foi demandado para ela no seu produto para o seu cliente. Porque senão diminui demais a demanda por aquele bem. Se ela repassar, tipo, no total, realmente as pessoas vão parar de comprar carro, vão parar de comprar outros bens mais caros, né, e vão focar somente aonde? Na sobrevivência, né, no mercado. Exatamente. Então é importante a gente entender como que esse dinheiro ele flui pela economia. Né? E tem outro conceito também legal que depois a gente pode falar, que é a velocidade do dinheiro, né? Que é um conceito muito interessante também, que está totalmente ligado ao efeito Cantillon. Né? Mas pode ser aí um tema para um próximo episódio. Exatamente. E passando já para um terceiro ponto aqui, né, a gente tem a dívida nacional. A gente vai focar um pouco aqui nos Estados Unidos, mas isso vai se aplicar para qualquer país, tá? Principalmente países mais endividados, tá? Os Estados Unidos, por deter esse poder de ter a moeda, o dólar, como a moeda global, ele ganha uma característica positiva nesse sentido, vamos botar entre aspas aqui, que seria a alta demanda pelo dólar no planeta. Porque como o dólar é a moeda de troca global, gostemos ou não, o mundo inteiro demanda dólar. Então, se o mundo inteiro tem essa demanda, os Estados Unidos ele pode ter uma oferta grande de dólares na economia. Então, como ele cria essa oferta de dólares? Justamente imprimindo dinheiro. Hoje não é uma impressão física, é uma impressão digital, são literalmente números num computador. E nós temos aqui um dado muito interessante que tem um site também que vai estar na descrição, que é o usdebtclock.org. Né, ele mostra vários parâmetros da dívida pública americana e lá você consegue ver qual é o percentual da dívida para o PIB per capita do país, ou seja, quantos por cento da sua dívida está correlacionada com o PIB. E hoje a gente tem 122% da relação de dívida PIB, ou seja, mais que todo o PIB gerado pelos Estados Unidos, mais do que isso você tem de dívida. Por exemplo, em 1980, ou seja, um pouco tempo depois de 71, era 34%. Vocês imaginam viver numa situação onde toda a sua renda, 10 mil reais, imagina assim, 12 mil você tem de dívida todo mês, e essa dívida só cresce, porque o seu gasto é maior do que o que você arrecada? Então, assim, a dívida pública americana, ela explodiu em 1971, enquanto o PIB ela não conseguiu crescer nesse ritmo, porque você pode estar pensando assim, se o PIB crescer no mesmo ritmo que a dívida cresce, beleza, é como se você pudesse pensar, se eu me endividar no mesmo ritmo que eu consigo ganhar dinheiro, ok, tá certo. Beleza, você vai ficar no 0 a 0, mas ainda assim você vai estar contraindo dívida. Agora, se você continua contraindo dívida, você aumenta o seu contrato com a dívida, você vai aumentando com o tempo, e você não consegue aumentar na mesma proporção o seu salário, não adianta, você vai ter uma dívida enorme. Para pessoas físicas e pessoas jurídicas, isso quer dizer falência, você vai falir. Só que como a gente vive numa era de dinheiro de mentirinha, dinheiro de banco imobiliário, o Estado ele não vai falindo, ele vai passando a dívida para quem? Para nós. E de que forma? Emitindo a dívida dele, né, os famosos títulos de dívida pública, onde você pode ir lá e comprar a dívida do governo, que no Brasil é o famoso Tesouro Direto, onde ele te oferece rendimentos se você compra a dívida dele, ou seja, você vai estar financiando diretamente a dívida do Estado, e de outra forma que é a inflação, né, que é justamente imprimir moeda, aumentar a base monetária e diluir o valor da dívida dele, porque quando ele faz isso, ele aumenta o tamanho do pote, o que acontece? A dívida dele que está lá perde valor, porque ele é detentor da dívida em dólar. Então, se ele aumenta, se ele gera inflação, ele acaba diluindo a dívida dele. Então, você vê que tem um sistema, né, um incentivo muito perverso aqui, de perpetuar e aumentar com o tempo a inflação. E foi justamente isso que a gente está vendo. Então, assim, muito bizarro que a dívida era estável antes, quando era ligada ao ouro. Né? Então, vamos falar aqui de 71. Né?
quando você tinha um padrão ouro, você não conseguia emitir muita dívida porque o seu dinheiro era lastreado num ativo escasso, num ativo onde você tinha que ter trabalho, ou que você tinha que ter comércio para conseguir mais ouro, para poder assim emitir mais dívida. Mas depois que você desatrela o dólar ao ouro, o governo perdeu o freio. Ele começou a imprimir para cobrir o próprio déficit. Então você vê que o gráfico ele é simplesmente um foguete. Ele simplesmente sobe, não para de subir. E isso é uma das coisas que a gente fala. Por que o Bitcoin ele não tem topo? Porque o dólar não tem fundo. No caso, a gente está falando do foguete subindo, dá impressão. Né? Ou seja, quanto mais o governo imprime, o foguete indo para cima, mais o valor do dólar cai. E frente ao Bitcoin. Exato, e frente ao Bitcoin, que é o ativo mais escasso hoje que o homem conseguiu criar, vai ser inversamente proporcional. Né? Quanto mais impressão de moeda, o valor do dólar caindo, o preço do Bitcoin tende a subir. Eu acredito que esse é o item, né, Charlie, mais simples das pessoas entenderem, porque é basicamente você pensar que você tem uma impressora em casa que você pode imprimir real, e aí você fala, tá, eu vou comprar tal coisa, o que eu faço? Eu vou imprimir e vou investir em tal item. Eu vou comprar uma casa, eu vou pegar minha impressora, vou imprimir dinheiro e vou começar a comprar. Então é literalmente isso que os governos fizeram. Em 71 não tinha mais trava, não tinha mais nenhuma correlação com nada, era simplesmente impressão monetária por si só. Obviamente a dívida aumenta. Imagina você ter o poder de imprimir dinheiro ao seu belo prazer de forma infinita, ilimitada, porque imagina o seguinte, hoje eles sabem que não é infinito e ilimitado porque existem todas as distorções causadas na economia que impactam a sociedade. Mas em 71, eu acho que eles devem ter vivido ali pelo menos os primeiros 10 anos num oba-oba monstruoso. Tipo, não, depois a gente vê o que acontece, vamos imprimir. E por isso que a gente vê esse ponto de inflexão da curva muito radical. Ele continua subindo até hoje, mas esse é um ponto que foi, assim, descobriram algo que talvez eles nunca tinham podido fazer até então. Faziam com um pouco de receio em relação a perder o PEG, né, a paridade com o ouro, que fizeram isso antes de 71, mas em 71 ficou oficializada a possibilidade de fazer isso. Então o negócio começa a andar desenfreado. Eu queria só colocar 2 pontos aqui, que é esse site que você colocou, o US Debt Clock, que é fantástico, a gente vai colocar também no descritivo. Eles incluíram agora o DOGE, né, que é o departamento ali do Elon Musk no governo Trump. A gente está gravando esse episódio em março de 2025, e eles incluíram também dentro do reloginho o DOGE, que é quanto que está salvando, fazendo saving de dinheiro, que é o quanto eles recuperaram de todas as irregularidades que eles encontraram. E eu vou também adicionar, ver se eu encontro um vídeo, Charlie, aquele que é fantástico, eu acho que é dos anos 2000 e pouquinho, mas no início dos anos 2000, que um repórter está com o presidente do Fed da época, que eu não lembro agora o nome do senhor, já é um cara mais velho, e ele pergunta se existiria risco dos Estados Unidos não conseguir pagar a dívida externa, né, do PIB. E aí ele muito sério, vira e fala, é impossível os Estados Unidos não pagar a dívida, entrar em default, né, que eles chamam, que é quando você não tem mais capacidade de pagamento, porque simplesmente o dólar é a moeda global e nós temos a capacidade de imprimir à torta direito quanto a gente quiser. Ele fala claramente isso, eu não estou aqui exagerando. Tanto que tem um outro rapaz do lado dele, acompanhando a entrevista, que fica com uma cara, a câmera pega ele, assim, uma cara suando a frio, sabe? Tipo, eu não estou acreditando que ele está falando isso em rede nacional. Então eu vou pegar, esse é um corte que tem, eu vou colocar também no descritivo para vocês poderem entender que quando a gente fala de imprimir dinheiro, é literalmente isso. A gente não está exagerando aqui, né? Mas beleza. Então vamos indo pro nosso quarto item agora, que é uma outra correlação também absurda, que é a desigualdade de renda, né, de 71 em diante. Então qual que é a correlação que a gente vai discutir um pouquinho aqui? A diferença entre o 1% mais rico e o resto da população, ela praticamente disparou em 71, de novo 71, né? E o que tem de bizarro nisso? Por que isso aconteceu, né? Até 71 a desigualdade ela era moderada, ela seguia um padrão, como se fosse uma certa linearidade, e depois de 71, os super ricos, que é uma classe que eles utilizam para cálculo, começaram a acumular uma fatia gigantesca dessa riqueza, né? Então, o que isso quer dizer? A interpretação é muito simples, é o que o Charlie comentou nos itens anteriores do efeito Cantillon. Se você tem um governo a partir de 71 que imprime dinheiro desenfreadamente, é óbvio que quem vai receber esse dinheiro primeiro vai se dar bem, né? Então, se tudo está custando o preço de agora e eu começo a receber cargas e cargas de dinheiro novo impresso, eu saio comprando tudo. Eu compro imóvel, eu compro casa, eu compro carro, eu vou no mercado, eu compro tudo. E aí eu começo a aumentar a demanda. E aí, obviamente, a oferta vai, se ela não andar em conjunto, ela vai estar mais baixa, porque ela está seguindo um certo padrão, ela vai começar a desbalancear. E quando ela vai desbalancear, o preço de tudo começa a subir. E aí, quando o dinheiro chegar na mão da próxima camada dessa pirâmide, né, desse efeito Cantillon, as coisas estão todas mais caras, e mesmo você que recebeu o dissídio de 5%, 6%, as coisas agora estão mais caras 10%, 15%. Né? Então, essa desigualdade, ela aconteceu justamente por isso. Uma impressão monetária radical em 71, os amigos do rei, né, todos os grandes empresários e pessoas que estão envolvidas diretamente com a classe política começaram a receber esse dinheiro novo
e começaram, obviamente, a ficar mais ricos, né? E aí você começa a ter essa distorção muito grande entre o resto da população, que é a base da pirâmide do efeito Cantillon, e o topo da pirâmide de Cantillon. Então, quando você tira o ouro do dinheiro como um lastro dessa moeda para ela ser impressa, você faz com que esse tipo de distorção aconteça de uma forma totalmente descontrolada. Então, o ouro ele não serve só para poder segurar o governo de imprimir dinheiro e fazer besteira com esse dinheiro sem lastro. Ele serve também para não deixar esse tipo de distorção. Você dá dinheiro de graça para pessoas que vão ficar cada vez mais ricas, enquanto você que está trabalhando, está tentando seguir o gráfico de produtividade, né, eficiência e crescimento que a gente falou ali como primeiro item, e você não consegue, porque isso foi completamente descolado. Então o ouro ele é uma âncora ali, positivamente falando, que segura a maioria dessas distorções de acontecerem, né, Charlie? Exatamente. Então, já até passando para o próximo item, que é justamente o preço do ouro versus o dólar. Porque isso tem tudo a ver com o que você falou. A gente tem que pegar, e essa métrica ela é muito importante. O valor do ouro era $35 por onça, que dá mais ou menos ali 30 e poucos gramas, né? Uma onça Troy. 31 gramas mais ou menos, se não me engano. Em 1971, $35 por onça. Hoje são praticamente, acho que um pouquinho mais de $3.000. Então a gente tem perto de 100 vezes de valorização em praticamente 54 anos. Então assim, gente, para vocês verem que sim, o preço do dólar ele vai ser uma commodity igual todas as outras commodities na economia. Assim como milho, assim como soja, assim como o boi gordo, qualquer ativo que você queira vai ter uma precificação. O dinheiro ele tem o valor dele, ele tem a precificação dele. Então o dólar, ele tem essa precificação, entre aspas, no ouro. Porque se você tem um ouro subindo com o tempo, e obviamente que o ouro tem a questão da demanda industrial dele, mas a demanda industrial dele não é tão alta assim, ele é muito mais utilizado na questão de adereços e reserva, né, de valor, preservação de poder de compra. E o ouro conseguiu fazer bastante isso, eu diria, de 71 para cá. Então, em relação ao ouro, o dólar perdeu mais de 90% do seu valor desde que deixou de ser conversível. Tinham diversos economistas na época de 71 que falavam, não vai dar nada não, isso é tranquilo, dá pra gente viver assim, né, os famosos keynesianos. O governo vai controlar bem. Confia, aquele meme, confia. Né? Então, assim, não adianta você querer dar um rebanho pro lobo cuidar. O lobo vai comer a ovelha quando você não estiver olhando. Então, o que a gente falou antes, o incentivo que o Estado tem de imprimir dinheiro, ele é o maior incentivo possível. Porque você é o dono da impressora, você pode criar lei, você pode cobrar imposto, você pode monetizar sua dívida e você pode colocar a população dentro do cercadinho dela. Você tem o judiciário, você tem o sistema penal, você tem a dona da polícia, você tem praticamente a faca e o queijo na mão para desvalorizar o dinheiro que a sua população ganha, para poder continuar monetizando, continuar emitindo dívida para sustentar as suas políticas, sustentar um Estado que só aumenta com o tamanho, só aumenta com o tempo. Né? Então o gráfico ele é praticamente uma linha vertical. Ele mostra o colapso do poder de compra da moeda fiduciária. Tem vários gráficos na internet que pegam uma nota de dólar e vai mostrando ela sendo comida em relação ao tempo. Aí você vê que o dólar ele perdeu praticamente 90%, mais, se não me engano, já está na faixa de 94% do seu poder de compra em relação... De 1913, né? De 1913 isso, de 1913 para cá, de 1971 para cá, está na faixa de 90%. Então, para você ver que mesmo com o padrão ouro, porque com o padrão ouro estabelecido, digamos, de 71 para trás, você ainda tinha o Estado imprimindo moeda. Só que pelos fatos que nós conversamos nos episódios anteriores, isso não dava para sustentar, porque estava um padrão ouro de mentirinha. Então, quando a gente teve o fatídico dia lá do governo da França exigindo, né, toneladas da sua quantidade de ouro, os Estados Unidos viu que, opa, eu não posso continuar com esse padrão ouro aqui, fake. Vamos acabar logo com isso, porque eu não estou aguentando mais lastrear o dólar no ouro. Porque se as pessoas continuassem redimindo, né, continuassem pegando o seu ouro de volta, aí literalmente o Estado falha. Porque se o padrão ouro tem uma coisa que ela é positiva, é justamente trazer responsabilidade fiscal e monetária para o Estado, que é uma coisa que não existe hoje. A princípio, o Estado ele pode emitir a quantidade de dinheiro que ele quiser para manter o Estado funcionando. Mas você vê, obviamente, situações como a da Venezuela, Haiti, Brasil, Argentina, onde a moeda daquele país ela vai perdendo valor muito rápido. O dólar perdeu 94% em mais de 100 anos.
né? Então foi, digamos assim, num tempo, entre aspas, longo. Agora, numa época de hiperinflação, por exemplo, na década de 80 no Brasil, você teve uma desvalorização de, às vezes, 20, 30, 40, 80% no mês, 100% no ano. Então é uma coisa que fica insustentável com o tempo. Você não consegue mais manter isso por muito tempo, né? Exato, acho que o paralelo até desse efeito do dólar que você comentou, Charlie, é com o próprio real, por exemplo. De 1913 para cá, o dólar perdeu cerca de 94%, como você comentou. O real brasileiro, de 1994, que foi quando ele surgiu, até agora ele já perdeu 96%, se eu não estou enganado. Então, o paralelo o dólar perdeu em mais de 100 anos o que o real conseguiu fazer uma proeza em 30, né, praticamente, 31 anos. Então, esse é o efeito quando você compara uma moeda que era lastreada no ouro e perdeu o seu lastro, que é uma moeda global, com uma moeda de um país subdesenvolvido, né? Que foi como você comentou, aconteceu isso na Venezuela, Argentina também, agora com os pesos voltando um pouquinho, mas depois de uma distorção absurda. Então realmente é impressionante essa distorção. Enquanto você comentava os pontos, eu fui atrás só para a gente poder passar o valor correto. Uma onça hoje não, né? Uma onça equivale a 28,35 gramas, só para ficar registrado aí pro pessoal. Então esse efeito ali do valor do ouro saindo de $35 a onça para mais de 3 mil no momento que a gente está gravando esse vídeo, a gente realmente percebe que o ouro, assim como a gente fala um Bitcoin é um Bitcoin, né? Uma onça de ouro continua sendo uma onça de ouro, né? Então por que saiu de $35 para 3 mil? Não foi o ouro que valorizou, foi o dólar que está cada vez mais perdendo o seu valor. Por isso até que o Charlie comentou, fez a frase que a gente usa bastante, que é o Bitcoin não tem topo porque o dólar não tem fundo, assim como o ouro também não tem topo porque o dólar também não tem fundo. Vai continuar imprimindo a torto e a direito. Bom, o próximo ponto que a gente tem aqui, que é realmente também impressionante, está correlacionado com os primeiros, né, Charlie, que a gente comentou. Se você agora não consegue mais ter a tua produtividade não acompanha a tua renda, se as tuas horas trabalhadas, né, a tua renda ela não acompanha mais o teu poder de compra para poder comprar uma casa ou comprar um carro, qual que é a consequência disso? Gasto com saúde, né? Obviamente, as pessoas vão ficar mais doentes, as pessoas vão ter que trabalhar mais, vão ficar mais estressadas, vão ficar mais inseguras, mais ansiosas. Isso tudo passa a acontecer quando você vê que você está numa esteira, como a gente sempre brinca, né? Correndo, não chega a lugar nenhum, a esteira continua acelerando, você começa a cansar e uma hora você desaba, né, desmaia. Então, esse sexto item que a gente tem aqui para discutir um pouquinho é gastos com saúde versus expectativa de vida, né, de 71 em diante de novo. Qual que é a correlação aqui? Os gastos com saúde nos Estados Unidos, como o Charlie falou, a gente vai focar mais nos Estados Unidos, que a gente tem uma estatística mais robusta, né, explodiram depois de 71, mas a expectativa de vida ela não acompanhou na mesma proporção como ela meio que vinha sendo andando junto até antes de 71. Então, qual que é o fator bizarro aqui, a distorção máxima? Você esperaria, obviamente, que gastar mais com saúde significaria, por consequência óbvia, viver mais. Né? E o gráfico mostra um aumento brutal nos custos, né, de cerca de 7% do PIB em 71 para 18% hoje. Né? Ou seja, praticamente 1/5 do PIB é gasto com saúde. E as pessoas não estão mais saudáveis. Né? Isso é claro, a gente vê hoje as crises que a gente tem hoje de pessoas com uma série de doenças, todas nas máximas, todas elas. Tirando as que foram erradicadas lá atrás por questões de ou uma vacina, ou descobriram uma outra forma de fazer um processo que eliminou uma possibilidade de doença. Mas as grandes doenças, os 4 cavaleiros, que é câncer, doenças cardíacas, neurodegenerativas e de doenças do trato alimentar, que influenciam sono e tudo mais, essas 4 continuam nas máximas. Então, a gente percebe claramente que, apesar de estar gastando mais nominalmente, né, com saúde, esses ganhos modestos de longevidade eles não correspondem ao quanto está sendo colocado. Então, por que isso está acontecendo? Qual que é a correlação que a gente tem aqui? De novo, assim, é questão nominal. A gente vai ser repetitivo aqui em praticamente todos os pontos, né? Mas para vocês entenderem como que isso influencia. Então, muitas vezes a gente passa a olhar a estatística, mas o governo tal está investindo 30% do PIB em educação, 25% do PIB em saúde. Qual que é o efeito prático disso? Né? A gente vai continuar sendo enganado por percentuais bonitos, percentuais grandes ou valores astronomicamente grandes que são só nominais, né? Na prática, o poder de compra, o que está sendo colocado, ele não corresponde ao que precisa. Né? Será que o dinheiro fiduciário não está simplesmente inflando todos esses setores que a gente vem discutindo, inclusive, logicamente, da saúde? Gastar mais com saúde, as pessoas estão gastando de fato porque estão ficando mais doentes. Mas aqui a gente está querendo falar o seguinte, o governo diz que está gastando mais com saúde, mas a longevidade não aumenta, porque ao mesmo tempo que ele bota dinheiro, você vê como é que é uma máquina cruel, como o Charlie comentou, ao mesmo tempo que ele investe, ele está botando um dinheiro de mentira em algo que ele mesmo criou a doença ou o problema. As pessoas, todas que estão com todos esses problemas, na maioria das vezes acabam sendo vítimas
dessa ação primária que o governo está fazendo. E agora ele tenta, entre aspas, resolver, porque ele não quer resolver, colocando um investimento também, entre aspas, aqui na área da saúde num valor muito grande. Então é um negócio triste e é um negócio maldoso, né? Um negócio maligno, né? Como a gente gosta de falar, é um negócio cruel. Então é igual, por exemplo, até voltando um pequeno ponto que o Charlie comentou sobre a emissão da dívida, né? Que o governo, para imprimir dinheiro, ele emite uma dívida. Aí todas as pessoas compram o tesouro brasileiro, compram o tesouro americano para receber um percentual em 5, 10, 20 anos, você tem vários tipos de pacotes ali do tesouro, de um dinheiro do seu próprio algoz. Então assim, ele cria uma dívida, ele imprime dinheiro, ele infla todos os mercados, aí ele gera uma dívida com você para você comprar algo que ele criou e ele vai imprimir mais dinheiro para te pagar. Ou seja, você está investindo no seu algoz, você está dando um chicote para o cara te chicotear. Né? Então, assim, a gente aqui, eu e o Charlie, a gente tem uma visão bem radical em relação a isso. Né? Eu e o Charlie, a gente não investe em tesouro direto, essas coisas, porque simplesmente a gente não quer compactuar com esse tipo de maldade, porque isso é uma crueldade. Você pode ser um cara individualista que vai pensar nisso e falar, não, eu quero ganhar meu dinheiro aqui, tá tudo bem, tudo certo. Não tem nada de ilegal, mas tem uma questão de moralidade envolvida, né, Charlie? E isso é um ponto que a gente considera bastante. Então, eu não quero fazer parte desse tipo de jogo, né? Eu quero sair desse jogo, eu quero pular fora dessa esteira, que essa esteira tá ficando muito rápida, eu não vou conseguir correr mais muito tempo nessa velocidade. Então eu já, antes de eu começar a me sentir desconfortável, a gente decidiu já pular fora, né, Charlie? Exatamente, é a famosa frase, o governo quebra suas pernas, mas ele te dá a cadeira de roda, né? Tá vendo como eu sou bonzinho? Eu te dei a cadeira de roda. Você não precisava dela no início do ponto, se você não tivesse com a perna quebrada. Exatamente esse o ponto que o Bravo comentou, gente, que é onde o governo gera um problema que não existia na economia e ele gera uma outra solução e tudo é pago pelo pagador de imposto. Nós, que sustentamos o Estado, tudo é pago. Porque o Estado, no final das contas, ele nunca vai sofrer a real consequência pelas leis, regulamentos e normas que eles passam. Porque o funcionário público, o político, né, o que é o topo da pirâmide no Estado, é o político, ele pode simplesmente imprimir mais dinheiro e o salário dele vai estar lá. Ele vai ser o primeiro recebedor. O Estado ele nunca vai falir nesse padrão que a gente vive hoje. O máximo que vai acontecer é que a moeda daquele país vai continuar se desvalorizando frente a outras moedas de outros estados que são menos piores do que ele. Né? Mas como a gente comenta muito aqui do dólar, e o dólar é a moeda que faz o balizamento entre todas as outras, mas também tem a correlação do dólar com o iene, com o euro, com o franco suíço e com ativos que são realmente escassos. O ouro é um ativo milenar, né, e ele serve muito bem para isso, ele tem um histórico muito grande. E há pouco tempo atrás surgiu o Bitcoin. Com uma evolução, nós vemos aqui o Bitcoin como uma evolução do ouro, o ouro digital. Né? Nós não falamos de jeito nenhum para você não comprar ouro, compre ouro. Né? Principalmente ouro físico, se você tiver onde guardar. Né? Agora, não como ter ouro físico em casa se torna um pouco imprático, realmente o Bitcoin se torna um pouco melhor nessa situação. Essa tua colocação, Charlie, desculpa só te cortar, mas eu acho ela muito importante porque ultimamente, você deve estar acompanhando também com certeza, a gente está vendo uma divisão muito grande entre as pessoas que são pró-ouro e as pessoas que são pró-Bitcoin. Né? E isso é para mim o clássico daquele livro Arte da Guerra, do Dividir para Conquistar. Né? Então as pessoas estão conseguindo colocar duas populações, duas bolhas, uma contra a outra, que brigam pelo mesmo objetivo, que é... como se você tivesse que escolher só um lado. Exato, né? Exatamente. Você não precisa escolher. O Bitcoin, a gente entende ele como uma evolução, como o Charlie falou. Mas se você quer ter ouro, cara, compre ouro o máximo que você puder. Agora, não compra ouro em papel de ouro na bolsa. Porque quando estourar um problema, imagina que você estivesse na Ucrânia ou estivesse num país de guerra agora. Estourou a guerra. Como é que você vai pegar o seu papelzinho que você tinha tanto de ouro e pedir esse ouro físico? Acabou. A bolsa de valores, onde você comprava aquele papelzinho que dizia que você tinha tanto de ouro, ela não existe mais. Acabou por causa da guerra. Então você não tem ouro. Por isso que o Robert Kiyosaki, o autor do Pai Rico, Pai Pobre, ele sempre fala muito isso. Comprar ouro de papel não serve pra nada. Se você quiser ter ouro, compre ouro físico. Eu sei que o Brasil é uma outra realidade, é difícil, é complexo, guardar ouro em casa e tudo, mas assim, se você não pensa no Bitcoin, compre ouro. Agora, entenda que o Bitcoin pode ser uma evolução até mais segura para você poder ter o mesmo efeito, a proteção contra o Estado. Exatamente, uma proteção mais fácil de você portar e negociar. Né? Então, o Bitcoin ele justamente tem uma coisa melhor nesse sentido aí. Beleza, partindo para o ponto 7 aqui, número de regulamentações governamentais. Isso aqui é interessante, porque à primeira vista, pode ser que você fale assim, pô, mas o que isso tem a ver com o choque do Nixon em 1971? Ele quebrou o padrão ouro. O que isso tem a ver com a questão do número de regulamentações? Né? E eu vou fazer aqui um argumento de que sim, tem a ver. Por quê? Nós vemos uma correlação, nem sempre correlação é causalidade, tem que deixar isso claro.
Mas o que aconteceu em 71? Justamente o padrão ouro, que era um padrão muito bem estabelecido de responsabilidade, e essa palavra que ela é muito chave, porque ela não é só a responsabilidade financeira, mas ela também é uma responsabilidade no âmbito geral da coisa. Então o governo ele perdeu essa responsabilidade e ele tomou para si que ele pode se expandir exponencialmente. E como é que ele se expande exponencialmente? Criando leis, regulamentações e normas. Os Estados Unidos ele nasceu como um país extremamente livre. E hoje ele é um país extremamente burocrático, que é justamente um dos mantras até do governo atual do Trump, que é desburocratização do país, né? Acabar com leis, acabar com normas, deixar as coisas mais fluidas, mais livres, para as pessoas poderem trabalhar e enriquecer. Porque a cada vez que uma regulamentação, uma lei ou uma norma é criada, existe um custo, porque essa legislação ela vai atuar sobre uma transação voluntária. Então, se duas pessoas estão fazendo uma transação e do nada vem uma norma que gera um custo nessa transação, o custo vai ser pago sempre pela pessoa mais fraca. Imagina assim, você compra um alimento, a qualquer um deles. Você compra um alimento, por exemplo, leite. Você compra leite do produtor local. Do nada vem uma legislação dizendo que aquele leite agora vai ter que ter um selo de qualidade, vai ter que passar por uma análise de pH, uma análise de temperatura e acidez, né? Sei lá. E o que isso acarreta? Um custo a mais para o produtor poder vender aquele seu produto. E para onde que esse custo vai? O produtor, ele não vai entubar isso daí para ele ser bonzinho e falar, não, eu não vou passar esse custo para ninguém, eu vou morrer no prejuízo. Não, o preço do produto ele simplesmente vai aumentar, porque esse custo vai ter que estar lá dentro do preço da mercadoria, lá na gôndola do supermercado. Então, o final do padrão ouro, ele justamente deu um incentivo muito grande para o governo começar a expandir o seu alcance. A gente tem alguns dados aqui que o Código de Regulamentações Federais saltou de 20 mil regulamentações para mais de 180 mil hoje. Quase 10 vezes a quantidade. Se isso for colocar em livro, sei lá quantos livros isso vai dar, de 900 mil páginas, nem sei. De páginas é infinito. Infinito, né? Então, assim, é esse o argumento de que o padrão ouro, ele traz responsabilidade para o governo, e não pode simplesmente ficar aumentando o custo da economia ser produzida, né? Dos bens serem produzidos à torta direito, porque isso vai ter consequência muito grave num padrão ouro. Num mundo onde a gente tem a moeda fiat, a moeda fiduciária, a moeda sem lastro, você pode fazer o que você quiser, entre aspas, né? Você pode simplesmente criar um monte de regulamentação, porque quem vai pagar esse custo vai ser sempre a pessoa que vai comprar, o consumidor final. E como que o Estado vai bancar se tem, por exemplo, ele criou uma regulamentação e tem um custo até para ele? Ele vai ter que criar um ministério novo, vai ter que criar uma secretaria, vai ter que contratar gente. Aí vai imprimir. Ele vai imprimir dinheiro, vai pagar essas pessoas, e quem que vai pagar o custo da impressão? Justamente os consumidores, as pessoas que vivem os mais pobres, que vivem justamente do seu trabalho e não conseguem fugir dessa impressão. Eu acho que um exemplo também bacana, que você comentou do leite, né? Eu acho que a gente tem um agora acontecendo na nossa frente, que é dos ovos, né? A marcação de validade unitariamente, ou seja, cada ovo precisa ser marcado com a validade. Isso é uma regra que surgiu do nada, né? Aleatoriamente. Isso é um exemplo clássico de um estado que começa a crescer a tal ponto que ele quer regulamentar coisas absurdas. O pequeno produtor não consegue fazer isso. Então, assim, ou ele joga esse custo para frente, compra máquinas para poder fazer isso, ou ele simplesmente fala, vou parar de vender ovo, né? Aí você bate diretamente na oferta e na demanda. Exatamente. Você pode até entrar em mais teorias aqui de que isso cria reservas de mercado, né? Empresas que são amigas do governo ou que já são extremamente grandes, que podem abarcar esse custo de produção, tem lobby no governo, falando, não, vamos fazer aqui algo para diminuir a concorrência, porque a concorrência não é bom para um cara que é muito grande. Justamente numa economia livre, uma economia onde tem responsabilidade, a concorrência vai trazer sempre melhoria de qualidade, melhoria de serviço e preços menores para o consumidor. Num cenário onde a gente tem sem responsabilidade, onde a gente tem uma moeda fiduciária, você tem um incentivo para que empresas muito grandes paguem para serem criadas normas para ferrar com o pequeno produtor e criar reservas de mercado e aumentar o custo de entrada num determinado setor da economia. Agora, a gente vê que, se vocês perceberem, isso vai acontecendo sempre com o tempo. Nunca é no sentido, pô, vamos diminuir o custo. Não, é sempre no sentido, vamos aumentar o custo de entrada para a gente criar uma reserva de mercado e o preço do produto subir. E sempre sendo vendido para a população como é para sua segurança, né? Sempre melhor para você. Bom, vamos para o nosso oitavo ponto, que esse é um dos que eu mais gosto particularmente, que é a
clara e objetivamente o efeito de 1971, que é qual que é a correlação, né? A participação das mulheres na força de trabalho versus a renda familiar. Essa é a correlação básica aqui pós-71 de novo. A correlação em si é que mais mulheres entraram no mercado de trabalho no pós-71, mas a renda familiar real, né, mal subiu. Nominalmente subiu, mas o poder de compra continuou praticamente o mesmo. Então, esse é o ponto que todo mundo agora acho que já reflete e fala, realmente, né? E qual que é o bizarro disso? Com 2 salários, as famílias deveriam estar mais ricas, ou pelo menos menos pobres, né? Se você quiser olhar pelo outro aspecto. Mas o gráfico ele mostra que a renda estagnou, ou seja, se botou mais uma força de trabalho, praticamente, né, quase 2 salários, porque durante muito tempo as mulheres ainda ganhavam bem menos que os homens, mas entrou mais uma força de salarial dentro daquela família, e a renda em si continuou praticamente estável, né? Então, assim, como que a gente explica isso? Né? Por que vocês acham que pós-71 surgem movimentos com muito mais força, como o feminismo, como a mulher tem que ter o direito de trabalhar? Apoiado por quem? Por que o governo apoia essa causa? Nada contra as mulheres, se as mulheres querem trabalhar ou não, é uma decisão de cada uma delas. Mas por que vocês acham que justamente pós-71 isso se tornou cada vez mais forte por parte dos governos, das ONGs que são bancadas pelos governos? Por que isso começa a aparecer tão fortemente de uma maneira que não acontecia antes? Foi porque do nada a gente começou a querer que as mulheres trabalhassem? Ou porque elas precisavam trabalhar para ser iguais aos homens? Não, para mim, eu estou dando aqui minha opinião pessoal também. Eu entendo isso claramente como uma estratégia. Pós-71, eles perceberam já o que estava acontecendo, né? E seria impossível manter famílias com um salário apenas de um homem trabalhando. Então começa a entrar as mulheres para tentar segurar essa desvalorização, né, desse poder de compra das famílias e tentar respirar mais um tempo. Por isso que cada vez mais as mulheres estão trabalhando muito, tanto quanto os homens, em muitos casos, mais do que os homens, com 2, 3 trabalhos também. Ou seja, a mulher com 2, 3 trabalhos, o homem com 2, 3 trabalhos, são quase 6 trabalhos somando tudo dentro de uma família, para manter uma situação ok, para não dizer ainda, né, de quase sobrevivência. Então, assim, isso não pode ser normal. Isso só acontece, pessoal, porque o dinheiro perdeu o seu lastro. Mais uma vez, o efeito 71. Né? Quando você tira o lastro do dinheiro, essa impressão monetária, de novo, desculpem, estamos sendo aqui repetitivos, mas é a única forma de explicar, esse dinheiro cada vez perde seu valor, você levanta o braço e fala, eu não aguento mais correr na esteira, vem correr comigo, chama a sua esposa e coloca ela para correr com você, para ver se vocês dois aguentam um pouco mais, e a esteira continua correndo aceleradamente e os dois também não conseguem. Então qual que vai ser daqui a 20, 30, 40 anos, se a gente não tiver uma mudança radical nisso, daqui a pouco a gente vai começar a ter os incentivos para as crianças trabalharem também, para poder ter mais renda dentro da família. Talvez vão diminuir, né, a idade a 18, então vamos voltar para 12 anos, porque agora eles conseguem também ajudar na renda de casa. E aí vai começar aquelas campanhas bem fortes, dizendo que as crianças deveriam poder ajudar de alguma forma. Né? E você começa a ver isso em pequenos movimentos, como por exemplo a história do aprendiz. Né? Todas as empresas agora têm vaga para o aprendiz. O que é o aprendiz? É o jovem de menos de 18 anos, acho que se eu não estou enganado, acho que entre 16 e 18, que já pode trabalhar numa empresa normal, não sei se com a carteira assinada, mas acho que com uma questão de contratual, mas trabalhando legalmente. Por que é isso? Né? É o próprio Estado voltando a dizer, opa, está na hora de a gente colocar mais uma força de trabalho. Então, eu particularmente acredito que mais para frente a gente vai começar a ver esse movimento cada vez mais forte. Mas esse é um efeito para vocês poderem refletir, não só o efeito prático de agora ter 2 pessoas trabalhando, mas mais do que isso. Tenham a maldade de pensar por que o governo força tanto essa narrativa de que as mulheres devem trabalhar. Por que essa briga tão grande? Né? Pode falar, Charlie. Exato. E uma das coisas que entra muito nisso é que com a mulher trabalhando, mais uma pessoa pagando imposto, né? Perfeito. Esse é o ponto-chave também. Mais um pagador de imposto. Exatamente. E, obviamente, mais uma pessoa trabalhando, ou seja, pai e mãe, teoricamente, trabalhando. Quem que vai ter filho? Né? Quem que vai ter filho? Quem vai cuidar dos filhos? Exato. Você acaba dessa forma desconstruindo a família padrão, normal, que você goste ou não, foi o que nos trouxe até aqui. E se você está aqui é porque seu pai e sua mãe que tiveram, né, uma condição de um ou os dois trabalhar de certo modo para botar você no mundo. Então quando você começa a chegar nesse efeito onde nem os dois trabalhando conseguem chegar num ponto para poder ter um filho, você desconstitui a família, desconstrói esse formato, né, milenar, e você passa a ter as narrativas de que né, os famosos pais, mães de pet, que é melhor, que filho custa caro, que não vale a pena, que o mundo está muito violento. Isso tudo são as narrativas criadas para justificar a consequência do ato lá atrás, que é a completa descorrelação da moeda com algo de lastro real que mantivesse o valor prático do dinheiro. Exatamente, realmente é uma. A gente está trazendo aqui várias coisas que até parecem um pouco até tristes, né? E que são realmente bem significantes e mostram como desde 71 a gente vem piorando a nossa sociedade. Né? Então, o 9, né, que é o custo da educação superior, ele demonstra muito isso. Que por mais que
eu vou falar aqui, e parece ser contra-intuitivo, né, que não que o custo da universidade, ela subiu muito, né, e aqui a gente vai focar no custo das universidades americanas, né, que ela subiu mais ou menos cerca de 1.200% desde 71, enquanto a inflação acumulada é de 600%. E aí você fala assim, pô, mas esse custo, né, 1.200%, ele é atribuído ao quê? À inflação. E você pode falar assim, pô, mas tem mais pessoas agora fazendo faculdade do que tinha antes. Muito mais. E tem muitas dessas pessoas que não deveriam estar fazendo faculdade. Essa é uma opinião impopular, né? Mas com um crédito muito fácil, com muito dinheiro na economia circulando, com o valor do dinheiro diminuindo muito, as pessoas têm acesso a coisas que às vezes elas não deveriam ter. E a faculdade é uma dessas. De que modo o governo consegue fazer isso? Criando programas sociais, criando programas de incentivo às pessoas a fazerem faculdade, dando crédito barato, subsidiado, às vezes até de graça, bancando 100% do curso, fazendo com que a pessoa tome uma decisão errada, onde ela não deveria estar fazendo aquilo, ela deveria estar fazendo outra coisa, o que não tem como saber. Mas se o custo daquilo tivesse um custo alto, a pessoa iria pensar 2, 3, 10 vezes antes de se comprometer a fazer uma faculdade. Então, assim, o crédito fácil, a inflação, ela justamente inflou uma bolha de empréstimos estudantis gigantesco. Onde a gente hoje tem uma montoeira de gente, montoeira de engenheiro, dentista, formado, trabalhando de Uber. Então, essa estatística na economia, e principalmente a gente fala aqui de Brasil, né, nessa parte, provavelmente os ouvintes têm conhecidos que se formaram numa área e estão trabalhando em outra área completamente desconhecida, porque o mercado não tem como absorver uma quantidade de gente muito maior do que empregos que estão sendo gerados. Então não adianta você falar, universidade para todo mundo, vamos todo mundo estudar, vamos todo mundo se formar. Se o mercado de trabalho não tiver oferta de emprego, não tem o que fazer. Essas pessoas vão ter que fazer outra coisa. E aí acontece outra também, uma consequência de segunda, terceira ordem, que é o quê? Os salários diminuem. Na verdade, eles praticamente ficam estagnados com o passar do tempo. Porque é tanta gente com diploma na economia, para trabalhar como engenheiro, como químico, como farmacêutico, como dentista, que esses empregos, eles estão pagando praticamente a mesma coisa há décadas, um salário inicial. Então não adianta a pessoa, eu sou formado, eu sou dentista, eu sou químico, eu sou engenheiro. Beleza, foi para satisfazer um ego, talvez, mas assim, como que a gente traz isso para 71? Justamente com a quebra do padrão ouro, a inflação ficou desenfreada, o crédito ficou barato, e isso é um incentivo muito grande para o governo fazer isso, porque quer dar voto. Ó, tá vendo? Tal político colocou a minha família na faculdade, eu consegui vencer na vida. Mas quantas outras pessoas tomaram a decisão errada? Acho que a estatística que o pessoal acaba não trazendo, Charlie, é quantos desses que entraram na faculdade, às vezes, sem o potencial cognitivo para tal, que desistiram, ou que não seguiram, que não conseguiram seguir. Porque se você pegar caso, fazer o famoso cherry picking, né? Você faz a seleção ali a dedo de um ou outro caso que estourou, que conseguiu realmente ser alguém na vida e tirou a família da miséria, é lindo de ver. Mas quantos outros entraram na faculdade e não conseguiram acompanhar, tiveram que sair porque entraram ou via cota, ou via FIES, via essas outras vias que a gente tem ali de crédito fácil que você falou, onde a pessoa não consegue mais acompanhar porque ela não foi preparada, a educação primária dela foi muito ruim, ela chega à faculdade mais porque foi empurrada e não por mérito próprio, e obviamente ela não consegue seguir, e aí ela larga. Essa é uma estatística que eu nunca vi, tá? E sinceramente eu vou até procurar a fundo isso, porque nós dois aqui entramos em universidades públicas e a gente chegou a ver pessoas que entraram através de cotas, através de outras vias que não estavam tão preparadas e ficaram pelo caminho, né? E é normal que isso aconteça. Eu nem acho, assim, eu sei que é uma opinião impopular, como você falou, mas para mim eu acho muito natural. Por que não é para todos? Simples, você não tem um LeBron James, um Ronaldo, um Pelé, sei lá, alguém da natação muito bom, Gustavo Borges, se eles tivessem feito faculdade. Então, faculdade não é para todos, né? Essa ideia de que todo mundo tem que fazer faculdade, eu também sou radicalmente contra. As pessoas não são iguais. Essa questão de querer colocar todo mundo numa mesma base é uma questão de socialismo, né? Onde todo mundo é igual, todo mundo tem que fazer. Por que tem que fazer? Por que tem que ir para a faculdade? A única forma de fazer dinheiro na vida é estudando e fazendo faculdade. Hoje em dia a gente vê num mundo muito que não, né? Você tem exemplos aí de grandes milionários, grandes bilionários, grandes pessoas muito bem sucedidas que nunca estudaram o quanto
fato se diz que deveria fazer. Então isso aí não é um argumento, ajuda, é claro, não estamos dizendo aqui que não é para estudar, mas não vai ser isso que vai mudar completamente. E que não é para todo mundo também, né? Porque eu tenho conhecimento de histórias, por exemplo, de universidades estaduais que entraram, principalmente no Rio de Janeiro, né? Na UERJ, por exemplo, que entraram através de cota, onde o curso de engenharia teve que simplesmente tirar o cálculo 1 e colocar uma matéria de pré-cálculo. O que era o pré-cálculo? Somar, dividir, multiplicar, coisas Matemática básicas. do ensino médio. Matemática do ensino médio. Então, assim, aí você tem dois fatores. Você atrasou a turma de pessoas que estavam preparadas entrando para cálculo, você teve que baixar o nível da qualidade das aulas e do ensino por conta de pessoas que não estavam preparadas, caíram de paraquedas e são coitados, não são culpados, eles são só consequência dos atos governamentais, e você atrapalhou a qualidade geral da universidade. Então você teve mais desistências, pessoas que provavelmente saíram de lá frustradas e saíram de lá com a certeza de realmente isso aqui não é para mim. Né? Então esses são todos os efeitos do dinheiro desenfreado. E um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui, que você colocou muito bem, é que aumentou 1.200%, né? Os valores das mensalidades e tudo mais. Qual que foi o efeito aqui no Brasil? O número de universidades disparou também. Se aumentou o número de pessoas, mas assim, o número de universidades agora é impressionante. Você tem uma universidade por esquina agora. E a gente falou aqui de engenheiros muito formados e trabalhando de Uber. Eu já vou aqui adiantar fazer uma previsão, podem me cobrar no futuro. Teremos médicos no Uber em pouco tempo. Sim. Teremos médicos no Uber em pouco tempo. Você já vê hoje relatos que o médico, para quem não sabe, que resumidamente, eles faziam muito a vida deles com base no número de plantões. Né? Eu vou comprar um carro, eu preciso fazer, sei lá, 10, 20 plantões. Cada plantão, em média, tá? Eu sei que vai mais ou vai menos, mas pagava cerca de 5 mil reais, 4 a 6 mil reais, vamos colocar assim. É um plantão. Então ele fazia uma conta muito simples, eu preciso fazer tantos plantões para comprar um carro, para poder fazer uma viagem e tudo mais. Hoje em dia, o plantão está pagando muito menos do que o valor que se pagava. E agora está acontecendo outro efeito. Não tem mais plantões, porque tem muito médico. Então é oferta e demanda na veia. Então você tem um impacto nos salários, que isso é fato que aconteceu em várias profissões, a gente consegue ver isso claramente. Você tem a qualidade dos profissionais caindo monstruosamente, porque agora você tem milhares de universidades dando cursos, milhares de pessoas completamente despreparadas entrando num curso qualquer e saindo com um diploma de médico, de engenheiro, que quem que tem que dar o selinho ali, cola no seu certificado para dizer que ele é válido? O MEC, que é uma instituição governamental. Então assim, está muito fácil. Isso, como o Charlie falou, dá voto. Porque tudo que uma pessoa semi-analfabeta, coitada, né, quer é falar: meu filho virou doutor, meu filho tem um diploma na parede. Coitado, porque ele não sabe que talvez aquele diploma que ele está tendo, ele não vai ter feito prático nenhum, porque mudou a ordem das coisas. Né? O mercado já está super inflado de profissionais daquela área, ou de profissionais de área similar, onde esse efeito acaba não acontecendo, o efeito previsto. Então, assim, isso tudo, como a gente falou aqui incansavelmente nos outros pontos, efeito, claro, da impressão monetária, do dinheiro sem lastro, do poder, né, na mão do governo de uma forma completamente absoluta. Então, para finalizar, só colocar um ponto aqui, falando sobre essa questão do emprego, um ponto rápido, é de que a sociedade vai acabar voltando para os empregos mais bem pagos, os básicos: pedreiro, eletricista, pintor, ajudante, pintor, cortador de grama. Por quê? Ninguém mais quer fazer isso. Todo mundo que fica focado só na faculdade, só no diploma. E esquece para o seio da sociedade funcionar, esses empregos mais básicos, eles têm que existir. Então esses profissionais, as pessoas que estão de olho nisso e conseguem ter um vislumbre disso no futuro, falam: pô, cara, realmente, contratar uma mão de obra, fazer uma reforma em casa, tá caro. Tá caro, porque não tem gente. Os bons pedreiros, por exemplo, tá todo mundo com a agenda cheia. E todos acima de 50 anos, quase, né? Exatamente. Então, a demanda por essas pessoas continua mesmo, se não aumentando, e a oferta só tá caindo. Então não tem jeito, a lei da oferta e demanda é implacável, igual da gravidade. Ela só demora um pouquinho de tempo para fazer efeito. Exatamente, perfeita colocação, Charlie. Bom, para a gente finalizar aqui, o 10º ponto, um ponto mais rápido aqui para a gente poder debater, é a polarização política, que também de 71 em diante, a correlação que existe desse gráfico é a diferença ideológica entre democratas e republicanos. De novo, a gente está falando aqui dos Estados Unidos, né, que são dois partidos, disparou após 71, o que é muito interessante, né, que se torna bizarro, porque antes de 71, todos os partidos eles eram mais alinhados a um centro, né? Não é um centro igual a gente tem no Brasil, tá? É um centro mais focado em liberdade, como a origem dos Estados Unidos. Mas depois de 71, uma polarização cresceu junto com uma estabilidade econômica. Não é coincidência, obviamente. A gente conversou aqui sobre vários pontos que distorceu completamente a economia. Então o site, né, do What the Fuck Happened, ele mostra um gráfico que ele parece um V invertido, ligando isso completamente ao caos que foi causado pelo dinheiro fiduciário. Então esse é um ponto também muito interessante para a gente poder avaliar, de que antes de 71
71 você tinha um governo mais unificado, mais responsável talvez, mais comunicativo entre ambas as partes, com pontos de oposição, com pontos de pró-governo, contra-governo, mas assim, dentro de uma base onde se pensava mais no todo, né, na população de forma geral, como nação, como país, para crescimento. E depois de 71 você passa a ter um país em guerra, a bipolaridade no caso dos Estados Unidos, por conta, né, de terem apenas dois partidos, onde eles se odeiam, entre aspas, né, porque a gente sabe que no final todo mundo dorme junto na mesma cama, mas cria aquele cenário de ódio, ou de eles são os vermelhos, nós somos os azuis, como se fossem times, né, brigando um contra o outro, também fruto unicamente absoluto, depois de 71, da emissão de dinheiro. Por quê? Quem ganhar a corrida a partir de agora e for eleito, tem o poder da impressão monetária. Ah, mas o Fed não trabalha de forma individualizada, ele tem uma independência? Sim e não, né? Teoricamente ele é independente, mas obviamente ele é feito de pessoas, e pessoas têm influência sobre outras pessoas, e você consegue também emitir dinheiro de forma indireta, né? A gente não vai entrar aqui no detalhe, mas assim, não é só a emissão de dinheiro da máquina do Fed ou do Banco Central. O governo brasileiro, por exemplo, ele é expert em emitir dinheiro de forma não oficial, né? Então, existem outras formas de fazer, e são feitas. Então, isso aí trouxe essa rivalidade, essa briga entre os dois pontos, justamente porque agora todo mundo quer o pote de ouro, todo mundo está querendo ser eleito, não mais com o objetivo de unificar o país, de crescimento de alguma coisa, mas simplesmente para tocar no pote de ouro e poder garantir 4 anos ou 8 anos, no caso dos Estados Unidos, 8 anos máximos, para você poder fazer a sua aposentadoria, você fazer o dinheiro para suas próximas gerações dentro da política. Não é não, Charlie? Exatamente. Então, assim, cara, a política, ela é uma coisa que aflorou demais de 71 para cá, né? A gente vê justamente essa bifurcação entre os partidos, mas eles se encontram não mais antes que era liberdade. Agora é poder. É o poder de controlar a máquina, né? Porque justamente foi o que o Bravo falou, queridos ouvintes. Quem tem o poder de controlar a máquina tem o poder da impressora. E não tem nenhuma impressora mais poderosa que a dos Estados Unidos. Justamente porque o dólar é a moeda de reserva global. Então, tudo que a gente falou aqui hoje tem um claro marco em 71. O choque Nixon, ele foi um evento extremamente importante para a nossa história monetária, e não só monetária, como nós explanamos aqui no decorrer desse podcast, mas cultural, social, política e, obviamente, financeira. Então, diversas áreas da vida humana são sempre impactadas com o que o Estado faz, no final das contas. Nós, por mais libertários que nós somos, nós não estamos alheios à decisão do Estado. Se ele decidir que vai aumentar imposto em alguma coisa, em algum produto, nós vamos pagar mais caro, por mais que a gente não concorde com isso. Mas a nossa intenção aqui é justamente colocar para vocês esses pontos, mostrando que o dinheiro ele tem que ter um lastro em algo que seja escasso, que seja duradouro, que não possa ser inflado do nada. E o ouro ele foi utilizado durante muitos anos como o seu lastro. O padrão ouro ele foi algo extremamente importante. O livro do Seyfedin ele fala muito sobre isso, que no século XIX foi um século extremamente positivo, porque o padrão ouro ele praticamente reinou durante o século XIX inteiro. Nós tivemos evoluções muito grandes tecnológicas, possibilitando e com controle financeiro muito grande. Foi a Revolução Industrial, né? Uma revolução. A gente teve a Revolução Industrial. Então, assim, realmente essas correlações elas são muito bizarras, porque elas desafiam a nossa lógica. A gente fala assim, mais produtividade não enriquece o trabalhador, mais gasto não melhora a saúde, mais liberdade monetária parece ter gerado mais desigualdade e polarização. Então, assim, né? Tudo ao contrário, cara. Tudo ao contrário. Tudo que é a velha máxima da laranja podre no saco de laranjas saudáveis. Isso vai contaminando as outras laranjas e todo mundo tem um incentivo errado na economia. Ninguém mais agora quer saber, não, eu vou melhorar meu produto, vou ter minha produtividade, eu vou guardar dinheiro, eu vou investir bem. Não, você quer saber em gastar mais, você quer saber do político, você vai votar para você ter vantagem, você quer estar lá no poder para justamente ter a vantagem suprema, você quer ser funcionário público porque você vai ser o recebedor de dinheiro, você vai ter estabilidade, você não vai querer empreender. Então, assim, tudo ao contrário, tudo fazendo com que a gente cresça menos e acaba, na verdade, tendo um crescimento às vezes negativo. A gente cresce menos e o Estado cresce mais. Exatamente, é o Estado aumentando de tamanho. Óbvio, tudo isso que a gente falou, gente, é correlação. Mas por vários argumentos aqui, a gente prova a causalidade. Né? Os gráficos, eles mostram que radicalmente alguma coisa aconteceu. Né? Então, isso tudo aqui não é coincidência. Assim, uma coisa que a gente conseguiu mostrar nesses 12 episódios agora, que a gente está gravando,
é que o Estado, ele é justamente a entidade que fabrica tudo isso, que dele parte os males, né? Então não adianta, eu vou querer colocar Zezinho porque Zezinho é uma boa pessoa lá dentro. O sistema é maior do que ele. O sistema é sempre maior do que uma única pessoa, né? E isso tudo não é coincidência. Exatamente. Bom, eu acho que a gente finalizou aqui com 10 itens muito importantes. Acho que ficou muito claro para vocês que estão ouvindo que, embora a correlação realmente ela não é uma causa, mas essas coincidências, né, entre muitas aspas aqui, são muito estranhas. E, né, e por que tudo isso depois de 71, com todos os argumentos aqui que a gente colocou, todas as discussões que a gente fez aqui em cada ponto em particular, eu acho que fica muito claro que sim, eu diria com bastante tranquilidade, o efeito da quebra do padrão do ouro. Então eu realmente espero que vocês tenham gostado, que tenha dado mais argumentos, mais ideias para vocês pensarem, acharem outros pontos na tua vida, na vida da sociedade, onde você possa encontrar essa correlação e falar, caramba, isso aqui também mudou, para deixar as conversas que vocês tenham entre amigos e entre familiares cada vez mais rica, para que a gente possa ir passando esse conhecimento pouco a pouco, de um para o outro, de forma que todos tenham uma consciência maior do que está acontecendo, do que aconteceu em 71, do que estamos passando nesse momento e como a gente pode fazer para nos proteger. Então espero de fundo do coração que vocês tenham gostado desse episódio. Fiquem ligados nos links que a gente vai colocar na descrição desse vídeo. Fiquem ligados também no nosso e-book com todas as definições e todos os pontos que a gente vem conversando nos últimos episódios. E aguardo vocês no nosso próximo episódio. Um abraço!